Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoas do bem, como estamos? Bom dia, flor do dia. Gente, é o seguinte, eu vou falar sobre emagrecimento. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas para emagrecer e eu preciso ajudar vocês de alguma forma. Certo? Início de gestação, em geral, a mulher pode malhar. Se já vinha malhando antes e não teve nenhuma complicação, pode. Sem problemas. Mas é bom conversar sempre com o seu obstetra aí, com o seu médico. Cada caso é um caso, não é, bebês? Bora! Eu tô passando agora sim, porque ele já tava no final e eu tô virando ele na minha mão. Vixe, tem uma pessoa dizendo aqui que precisa engordar. Se precisa engordar, a live não é pra você hoje, porque hoje a gente vai falar de emagrecer. Joia? Então vamos falar sobre emagrecimento. Bora nós, galerinha. Muita gente aí no final do ano, na virada de um ano para outro, fez inúmeras promessas. Voltou protetor solar. E dessas inúmeras promessas, muitos prometeram que iriam mudar de vida, que esse seria o ano da mudança. Esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou fazer atividade física, esse ano eu vou dormir cedo, esse ano eu vou estudar pra não sei pras quantas. E aí muita gente fez essas promessas aí no final do ano, entre um ano e outro. Tô errada? Tô errada que a maioria de vocês tava lá na virada dizendo: esse ano eu emagreço, esse ano eu vou ficar fitness. Esse ano eu vou treinar todo dia. E entra ano e sai ano e a gente faz as mesmas promessas. Não? Quem aí fez essas promessas? Eu sei. Sei que essas promessas aconteceram. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas promessas que provavelmente não foram ainda realizadas. Porque nós temos uma tendência horrível de achar, como crianças, que a virada do ano, ela vai mudar a nossa vida em algum sentido. Porque os astros vão se unir e agora a gente vai mudar. E mais um ano passa e nada acontece. Por quê? Porque não é a virada do ano que vai fazer você mudar. E sim você se organizar, ter um motivo especial e, obviamente, a disciplina. Mas o que acontece na maioria das pessoas, que as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo e da noite pro dia. Ela dorme pensando: eita, esse final de semana eu comi isso, comi aquilo, pois amanhã eu vou começar o dia com jejum intermitente. Vou pra academia, vou comer só proteína, legume e verdura. E vai dar certo. E não vai dar certo. Por quê? Porque a pessoa já vinha no ritmo de uma alimentação nada saudável e agora, da noite pro dia, ela quer mudar. E aí, como obviamente eu vim pra live hoje pra falar sobre dicas de emagrecimento pra vocês, a gente vai começar falando do básico. O básico é a alimentação, né? Então, bora lá. Quando eu penso em emagrecimento, eu tenho que pensar de duas formas. Uma forma é comer menos do que o meu corpo gasta. E outra forma é eu estimular com que os hormônios que favorecem o ganho de peso baixem ou os que favorecem o emagrecimento aumentem. Certo? Eu posso pensar das duas formas juntas, com certeza. Então, quando eu penso numa estratégia alimentar em baixar calorias, você tem uma estimativa de quanto aquela pessoa ela
gasta por dia e você coloca para essa pessoa comer, no caso nutricionista, coloca para a pessoa comer um pouco menos do que aquela pessoa gasta por dia, certo? E essa estratégia, ela dá muito resultado, sendo que para muitos é uma estratégia que pode ser insustentável a longo prazo. Porque não é o tempo inteiro que estamos com um saco de pesar a comida e contar caloria. Mas, se você entra num ritmo de alimentação saudável, isso flui de maneira mais natural. Você já tem noção do que você deve comer e mais ou menos a quantidade que você deve comer. Certo? Mas existe uma outra estratégia que foi a que eu fiz. Menino, acho que aqui tá todo vermelho. A estratégia que eu fiz por muito tempo, que foi a que funcionou pra mim em definitivo, foi uma estratégia de uma dieta mais low carb. Como é que funciona? Não é uma dieta sem carbo, mas é uma dieta que não tem a base principal de macronutrientes de carboidrato. E por muito tempo, as minhas dietas eram uma base de muito carboidrato. Assim, sempre era um pão, mas era integral. Café da manhã era pão integral. Aí, nos lanches era barrinha. Aí, no almoço era arroz, ou batata. Então, sempre tinha mais carbo. Tinha bastante carbo, porque na época eu também não comia muito legume e verdura. Então, acaba que ficava muito mais carbo na minha dieta ao longo do dia. E por muito tempo eu não consegui ter o peso que eu gostaria de ter. Ave Maria, coceira aqui. Por muito tempo eu não tive o peso que eu gostaria de ter, porque pra mim era muito difícil seguir uma dieta calculada. Eu não gostava de pesar alimentos, ainda não gosto. E eu não tinha paciência pra fazer lanche. Eu nunca gostei de fazer várias refeições ao dia. Eu sempre gostei de fazer o básico, comer quando eu tinha fome. Então, a estratégia de uma dieta low carb foi uma estratégia que, pra mim, funcionou muito. Por quê? Porque eu simplesmente comia quando eu tinha fome. E aí eu comia quando eu tinha fome, e quando eu comia, eu tentava sempre comer um carboidrato de mais baixa carga glicêmica e de mais baixo índice glicêmico. Eu tentava consumir um pouco menos de carbo, mais proteína, e eu consumia mais as gorduras naturais dos alimentos. Então, a dieta que pra mim foi a que deu mais resultado foi quando eu acordava pela manhã, por exemplo, e se eu não tivesse fome, eu não comia. Então, era costumeiro de eu fazer jejum intermitente. Então, eu naturalmente só almoçava. Era a minha primeira refeição do dia, era o almoço. E eu ficava extremamente bem. E eu tô falando no passado, porque hoje eu não faço mais o jejum de manhã. Só no final de semana, se eu não tiver muito afim. Se eu não tiver muito afim de tomar café da manhã. Mas hoje, com o meu treino cedinho, meu pós-treino é o café da manhã. Até porque a gente quer ganhar uns musculozinhos, né? Então, a gente se esforça. Então, por muito tempo, eu acordava pela manhã, pulava o café da manhã, fazia um jejum intermitente. Mas, quando eu fazia café da manhã, eu comia ali meus 2 ovinhos, que eu amo, que eu todo dia de manhã como 2 ovos. Eu amo comer ovo no café da manhã. 2 ovinhos e deu. Muitas vezes, às vezes, eu botava um queijinho e era o que eu comia. Aí, às vezes, um omelete com queijo, um tomate, ou só os ovos mesmo, tá? Café puro, sem adoçar, óbvio, né? Porque nós não precisamos colocar açúcar no café. E se você ainda coloca açúcar no seu café, pare de tomar café, porque você não gosta de café. Você gosta do doce do açúcar e não do café. Porque quem gosta de café não bota açúcar no café. É igual quem gosta de uísque. Quem gosta de uísque não bota Red Bull dentro. Quem bota Red Bull dentro do uísque, energético qualquer, é porque não gosta de uísque. Tenho dito. Então, se você bebe café com açúcar é porque você não gosta do seu café. Pare de tomar café com açúcar e comece a tomar café do jeito que ele vem, com o gosto que ele dá. Se você não gosta do gosto que ele dá sem açúcar, é porque você não gosta de café e tá tudo bem. Aí para de tomar café. Certo?
E aí, beleza. Começa o café da manhã ali com um cafezinho puro. Eu começava. 2 ovinhos ou um omelete com queijo, enfim. Depois, não lanchava. Porque o lanche, na época da dieta low carb, né? Ele era muito mais pra segurar... Não, desculpa. O lanche antes da minha dieta low carb, ele era muito mais pra segurar a fome, já que eu comia várias vezes pouquinho. Numa dieta mais hipocalórica, numa dieta com mais carboidrato. Então eu ficava com fome o dia inteiro e eu passava o dia inteiro comendo. De 3 em 3 horas eu tava comendo. Porque entende, quando você faz uma dieta com mais carbo, assim que você come, a insulina sobe. E a insulina, ela coloca essa glicose pra dentro da célula e depois ela cai. Então, esses picos de insulina, eles geram muita fome. Então, é natural que quando você faz uma alimentação com mais carboidrato, você tenha mais fome, porque você quer comer mais vezes ao longo do dia. Porque você faz picos de insulina, certo? Então, se você baixa o carboidrato e você baixa a insulina, que é esse hormônio que eu tô falando pra vocês, que quando ele tá baixo, ele estimula a quebra de gordura, né? O consumo de gordura, a quebra de gordura no corpo, a lipólise. Então, quando você faz uma dieta mais baixa em carboidrato, que a insulina cai, você utiliza a tua gordura armazenada como fonte de energia. Não é tão simples assim como eu tô explicando, mas é pra vocês entenderem mais fácil. Certo? Então, se eu faço uma dieta com muito carboidrato, com mais carboidrato, eu faço o tempo inteiro pico de insulina, eu passo o dia inteiro com fome. E se eu não gastar, eu passo o dia inteiro estocando essa energia. Caso, como eu comecei a fazer uma dieta baixa em carboidrato, abaixo em carboidrato, eu baixava a insulina. Então, eu não tinha fome. Era natural que eu tivesse pouca fome. E uma dieta que você tem menos fome, ela é ótima pro juízo de quem não tem paciência pra parar e ficar comendo o tempo inteiro. Então, pra mim, era vida eu não ter que comer. Ainda é porque eu não como de 3 em 3 horas. Eu tenho zero paciência pra comer de 3 em 3 horas. Então, pra mim era vida, porque eu conseguia me libertar e trabalhar em paz, sem ter aquela fome dentro do meu estômago, tendo que comer de 3 em 3 horas. E aí, beleza. No almoço, normalmente eu colocava a proteína com uma salada, legume e verdura. Eu não consumia o carbo na hora do almoço. Não consumia. Até porque eu não era muito fã. Hoje em dia é que eu gosto mais da macaxeira e da batata doce. Mas antes, pra mim, eu tava super feliz só com a proteína e a salada. E eu emagrecia muito, fazendo uma dieta mais low carb. Pra mim era aqui melhor, a que eu conseguia aderir bem. E aí, quando era à tarde, no lanche da tarde, às vezes eu não comia. Ou se eu fosse treinar, eu tomava um cafezinho com óleo de coco, que eu adorava. Hoje em dia eu peguei abuso. Mas na época eu adorava. E o jantar era igual ao almoço ou igual ao café da manhã. Ou um omelete com queijo, ou os ovos, ou igual ao almoço. E se eu tivesse uma fomezinha, em algum outro momento à tarde, teve alguma fome, umas castanhazinhas e uma fruta, resolvia o meu problema. E essa foi por anos a dieta que eu segui. E essa foi por anos a dieta que me deu muito resultado. Certo? Então, por que eu tô falando sobre isso com vocês? Eu tô falando que quando a gente muda uma alimentação e a gente segue uma alimentação que a gente consegue aderir, é o mais importante. É o que vai dar resultado. Então, a dieta que dá resultado é a que você faz. Não é a dieta low carb, não é a dieta high carb, não é a dieta não sei das quantas, não é a dieta vegana. É a dieta que você segue. Então, não adianta eu querer dizer para uma pessoa que não consegue se livrar de algum alimento que ela vai ter que fazer essa dieta específica. Ela não vai conseguir aderir. Por quê? Porque a dieta boa é a dieta que você segue. Então, importante entender isso. Uma forma de emagrecimento, com certeza, sem dúvidas, é uma dieta mais baixa em carboidrato. Por quê? Pelo fato de eu baixar o carboidrato, eu baixo minha insulina, que é um hormônio que quando tá baixo favorece a queima de gordura corporal. E eu diminuo minha fome. Porque quando eu baixo a insulina, eu diminuo minha fome. Então, é uma dieta que tende você a fazer menos refeições ao dia, então acaba reduzindo a ingesta alimentar. E baixa insulina. Então, é uma dieta que dá resultado, tá? É uma dieta que dá resultado. Mas pode ser que não seja sustentável a longo prazo para alguns. Pra mim, era. Pra mim, é. Então, eu gosto bastante. Hoje, eu já não restringo tanto carbo, porque eu vejo mais necessidade pelos treinos.
Mas eu também não sou a carbolântica, que passa o dia comendo carbo. Não. Meu café da manhã, hoje. Vamos falar da minha dieta, como está hoje. Qual é o meu objetivo primeiro? Então, vou abrir aqui minha dieta pra vocês. Meu objetivo primeiro é qual? Saúde. Me manter saudável, bem disposta, com energia. Certo? Ó, já perdi 3 quilos fazendo essa dieta. Eu já perdi 4. E eu sou magra. Já perdi 4. Tá? Mas é porque eu sou... Tem que fazer. Então eu faço. Então, eu tava falando minha dieta hoje, certo? Pela manhã eu acordo e eu vou treinar em jejum. Eu bebo normalmente 650, que é uma garrafa da Paco em jejum de água. E depois no treino eu bebo mais outra. Então eu bebo ali 650 vezes 2, 1 litro e 300, né? 1,300. Bebo 1 litro e 300 aí na primeira hora do meu dia. Porque é primeiro 1h30, né? Porque eu acordo meia hora antes de treinar. E bebo a minha água, enfim, me arrumo, vou pra o treino e bebo lá. Beleza, quando eu volto, eu tomo café da manhã mais ou menos 7 horas da manhã, porque eu tomo meu banho antes, umas 10 para as 7, eu tô tomando café da manhã com as meninas. E aí, no meu café da manhã, ou eu como 2 ovos e uma fruta. Hoje foram 2 ovos e uma fruta. Eu adoro. Pra mim é o melhor café da manhã da vida. São 2 ovos de gema mole e uma fruta. Aí pode ser uma banana. Aí eu não gosto de banana crua mesmo. Eu gosto da banana fritinha. Então eu frito no óleo de coco e boto canela. Ou então eu boto uma proteína vegana de cacau, que eu adoro, da True Source. Que é maravilhosa, que é de chocolate belga. Que é deliciosa. Eu boto ela também. Ou ela ou canela. Então, ou 2 ovos com uma fruta, ou uma crepioca com água de coco. Ou isso mesmo. Eu não faço muitas variações, que eu tenho um monte de preguiça de variar. Cuscuz e tapioca, não curto muito. Assim, eu gosto, mas eu não me sinto bem. Eu me sinto... Se eu comer cuscuz ou tapioca com 2 horas, eu estou morrendo de fome, querendo comer as paredes. Então, não rola pra mim. Certo? Então eu gosto, eventualmente eu como, se eu no final de semana, eu como cuscuz, se eu acordou mais tarde, no final de semana, aí pode ser 9 horas da manhã, eu comer um cuscuz, beleza. Mas comer 7 horas da manhã um cuscuz e tá no meio dos atendimentos, morrendo de fome, pra mim não rola. Certo? Beleza, vou botar mais um pouquinho de blush. Esse foi o café da manhã. Show. Aí lanche da manhã. Normalmente, lá no consultório, quando dá... Porque eu almoço tarde, né? Então, quando dá 11 horas da manhã, mais ou menos, eu como ou uma barra de proteína, aquela barra de waffle que eu já mostrei pra vocês. Aquela lá nos stories eu mostrei, é uma da True Sauce também, que eu amo aquela barra. Eu tomo ela com café. Sim, de manhã eu tomo um pouquinho de café. Bem pouquinho que eu tomo de manhã. E eu tomo sem adoçar. Só um pouquinho de café. Eu não tomo muito café. Então eu tomo um pouquinho de café assim de manhã. Bem pouquinho mesmo. É 2 goles. Dá 2 goles. Então mais pra aquecer. E no consultório eu bebo. Uma xicrinha pequena. Pronto. Aí acaba o café aí do dia. É só isso. Então, de manhã no lanche da manhã. Ou é essa barra de proteína. Ou o shake de proteína. Aí um shake de proteína, 11 horas da manhã, mais ou menos. Certo? Pronto. Aí eu almoço normalmente 2 da tarde. Certo? O que eu almoço? A proteína eu não peso. I'm sorry, eu não peso. Eu tenho muito preguiça de pesar. Eu boto ali 2 pedaços. 2 pedaços. Então eu como 2 pedaços normalmente da proteína. Carne, peixe, frango, porco, o que tiver de proteína. Coloco salada, aí ou salada crua ou legumes, o que tiver, certo? E coloco ou uma batata doce ou uma... Ou uma batata doce ou uma macaxeira. Que eu gosto. Gosto de batata doce e macaxeira. Ou batata inglesa é menos. Sou muito fã da batata inglesa, não. Então é batata doce ou macaxeira. E pouco. Não exagero, não. Bota um pouquinho assim.
Eu gosto da regra, gente, que eu ensinei até no meu desafio. A regra do 3-2-1. O que é a regra do 3-2-1? Você pega um prato, você vai dividir em 6 partes, certo? Igualmente, divide em 6 partes. Pronto, dividiu em 6 partes. 3 partes, que no caso é a metade do prato, legumes e verduras. Da outra metade do prato, 2/3, ou seja, 2 partes, são as proteínas. E 1/3 do lado da metade, né? Ou 1/6, são os legumes e verduras. Desculpa, batata doce ou a macaxeira, no caso o carbo. Entendeu aí? É porque eu gosto de desenhar. Metade do prato, legume e verdura. Outra metade, 2/3 das proteínas, 1/3 o carbo. Arroz, o que você gostar. Arroz, batata, então eu gosto muito dessa forma. Eu sigo isso e pra mim funciona super. Né? E depois do almoço eu não como sobremesa, mas eu gosto de tomar água de coco. Nem sempre tem, mas às vezes eu tomo água de coco. Beleza. E aí no lanche da tarde eu não faço normalmente. E caso eu faça, muito raramente, eu como uma fruta das meninas, ou tomo até um super coffee se eu quiser ir pro beach tennis, se estiver mais precisando de um estímulozinho a mais. Me animar um pouquinho mais. Mas não é muito raramente isso. Normalmente eu não como nada, porque eu já almoço muito tarde. Já almoço 2 da tarde, 2, 2:30, né? Beleza. Almoço 2, 2:30. E aí eu volto do beach tennis, ou se eu tiver em aula, enfim. E aí eu vou... O que é isso aí? Beleza. E aí, quando eu volto do beach tennis, mais ou menos, aí eu tomo meu banho e janto. Aí meu jantar é igual ao almoço. Legume, verdura, proteína e o carbo, né? Ou a batata doce ou a macaxeira. Pronto. É isso. Quando eu estou sem muita fome, à noite, aí eu boto os ovinhos que eu adoro no jantar. Certo? Entendido? Essa é a minha rotina de alimentação atual. Já foi bem diferente do que é hoje, né? Então, como eu falei pra vocês, eu comecei muito minha mudança alimentar baixando primeiro os carbos. Porque meus carbos na época eram macarrão, pão, né? Então, eu comecei a minha mudança alimentar, a minha mudança de estilo de vida, baixando carboidratos. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comecei a baixar os carboidratos, principalmente os refinados, né? E botei mais proteína, eu comia pouquíssima proteína. Então, eu comecei por isso aí. Comecei dessa forma. Depois que eu mudei, aí eu comecei a organizar, né? Porque aí eu treino, eu faço as coisas direitinho, aí eu comecei a organizar melhor. Entendido? Pegaram aí? Dividi com vocês mais ou menos minha rotina alimentar. Deixa eu ir que eu tenho pro consultório trabalhar. Ok? Beijo, 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 beijo. E até amanhã no Make com Prosa. Mas estou lá nos stories. O meu jantar, às vezes, hoje eu faço igual ao almoço. Proteína, legume, verdura e a batata doce e macaxeira. Ou, se eu não tiver muita fome, ou tá meio aperreado, as meninas demoraram pra dormir e já tá mais tarde, aí eu como meus 2 ovinhos, aí como macaxeirinha. É resto de comida. É o que dá. É jantar, eu não tenho saco pra preparar, não. Joia? Beijo, beijos, beijos, beijos. Não gosto de arroz, gente. Não gosto de arroz. Engraçado, né? Não gosto de arroz. Arroz e feijão não gosto. Fruta, eu como no café da manhã, às vezes no lanche da tarde. Mas o almoço, a salada aqui de casa, ela tem fruta. Então ela tem um damasco, ou ela tem uma manga, abacaxi às vezes, muito raro. Mas às vezes tem. Então o almoço aqui de casa, ela tem uma frutinha. Tá joia? Beijos, beijos, beijos. Espero ter ajudado vocês. Fui!